Nossa sala de ginástica está passando por renovação, mas para vocês terem ideia de como ela era. Então, uma sala aberta, com vista para a savana e toda equipada. Bom, e aí, em relação às novidades, o ano passado nós implementamos algumas experiências adicionais no Lodge, estamos sempre buscando implementar novas atividades e experiências para agregar valor ainda mais à estadia, né? Então, nós tivemos a renovação da área do bar, o spa está passando por renovação, né? É possível organizar cafés da manhã e almoços na savana, se o clima permitir, então é só solicitar para a equipe do Lodge essa preferência. Observação de estrelas com acompanhamento de um guia astrônomo, sempre que possível, normalmente feito durante o jantar Boma. Safaris a pé, atividades para as crianças também, então a gente tem experiência de ser chefe por um dia, de buscar a pegada dos animais, né? A gente não tem Kids Club, mas temos essas atividades aí para entreter as crianças. E ainda sobre experiências extra, então, além dos safaris e dessas que eu destaquei no slide anterior, nós temos outras experiências na região também, que são oferecidas pelo Lodge, através de parceiros locais. Então, por exemplo, a Rota Panorâmica, ela está a 1 hora mais ou menos de distância do Lodge. Então, nessa região é possível fazer o voo de balão, o cruzeiro no Glide River, o passeio à Rota Panorâmica, visita ao centro de reabilitação animal. Nós temos observação de pássaros também, que essa sim é oferecida pelo próprio Lodge. Então, tem outras experiências que agregam valor aí, além dos safaris. E para isso, a gente sugere que os hóspedes fiquem pelo menos 3 a 4 noites para poder aproveitar de algumas dessas outras experiências. Sobre a nossa culinária, então, nós temos uma culinária típica mesclada com a culinária internacional. Então, nós temos a opção de fazer as refeições no restaurante do Lodge. E tem o jantar bom, o jantar típico, né, de fogueiras, né, com apresentação de dança, de música, que pode ser organizado na nossa área de Boma, que é essa foto central aqui superior, né, que é uma área onde a gente tem ali um chão de areia, onde é feita a fogueira, e colocadas as mesas, ou no caso de uma configuração de um grupo ou de uma família grande, a gente pode fazer uma outra configuração até no leito do rio, considerando que o rio ele não tem volume de água o tempo todo, então é possível colocar ali no leito do rio um setup de Boma também. Aí mais uma imagem do nosso jantar típico. E o Modito também. Oi? Temos duas perguntas. Uma Ah, da Fernanda, quando terminarão as reformas, e da Simone, se o Boma Dinner é diário. tá. Então, falando do Boma, sim, ele é diário, mas sempre a equipe do Lodge vai ter o cuidado de oferecer um jantar durante a estadia, né? Então, tudo vai ser feito de acordo com a ocupação do Lodge, né? Então, por exemplo, se todos os hóspedes, né, ou a maioria deles estão chegando hoje, então provavelmente o jantar bom vai ser só amanhã para todo mundo, né? Então, sempre vai ter mas vai depender aí da ocupação do lote, tá? E sobre as reformas, a gente pode perguntar para ali daqui a pouquinho sobre as reformas, tá bom? E no Modito também é possível organizar eventos especiais, tá? Então, nós temos 18 suítes no total. Então, dependendo do evento, se é uma celebração como um casamento, por exemplo, a gente pode considerar a ocupação do lodge todo e o Modito ajuda na questão do catering, da contratação dos serviços, de decoração e tudo mais. Então, é uma possibilidade aí também para vocês saberem que a gente consegue, tá? Bom, Dani, e agora. Oi? temos mais uma pergunta aqui do Alexandre sobre o custo do carro privativo para o Safari. Se Tá. ele tem um custo extra de US$ 325, ou Uhum. se esse valor é por pessoa. Sim, E esse se valor precisa. é esse valor é do carro por dia.
tá? Então, se vai contratar só um dia durante a estadia, é esse valor. Se vai contratar, né, 2 dias, aí 2 vezes esse valor, tá? E aí é o custo do carro para até 8 pessoas. E tem um mínimo de pessoas? Não é necessário ter um mínimo de pessoas. Esse é o valor do carro extra, do carro privativo. Mais alguma pergunta antes de eu chamar ali? Eu acho que não. Não, No né? chat temos ok. Legal. Então vamos lá, Li. Welcome back. Hi. So Lee will show us around the Modiclo alive. So I hope you enjoy and you have a good experience seeing the lodge now. Cool. So then can you put off the presentation if it's possible? Because then I can just see what you can see, if you don't mind, Shay. Yes, sure. Yeah. Now it's okay, right? Just want to see. Okay. Stop share. Okay. Yeah. There we go. Perfect. Greetings again from Modito River Lodge in Hoedspruit. We thought we would start the tour at the top of our lookout tower so you can get a nice view of what our lookout tower looks. So let me just turn the camera around and you can see the beautiful view and the beautiful weather. Today is 35 degrees, but there's a little bit of clouds in the back on the beautiful mountains. So that's our 360-degree view of our lookout tower. I mean, just that alone is beautiful. Guests can come up here and have a cup of coffee. They can come have a drink up here, whichever obviously prefers as well. So I thought it'd be nice if we can start with that. And then I'm going to take a quick walk down and I'm going to hand you over to Yanu and he's going to take you through the lodge and we're going to show you a little bit about the lodge and just show you pretty much the photos you've seen are pretty much exactly what it is, but it's nice that we can show you through and you can get a little bit of a look. And if anybody has any questions, you're obviously welcome to ask as well. So let me hand you down. Very nice. I've just got the camera on you, Yanu, in case. Yeah. There we go. There's Hello. Yanu. So he's Hi. So there's Yanu, who's one of our guides, as well as guest relations, floor manager, night manager, maintenance manager, everything. But he's really awesome. He also takes guests on excursions. So he helps with all the guests on the floor and obviously assists, but also the guides with the game drives as well. Okay, so here we go. So the camera's in the front. So Yes. All right. Let's take you on the tour. All right. So this is just the pathway to our lookout tower that I walked down. This is our reception area. So when guests check in, this is where they will enter the lodge. All right. So the reception area, the Jim, our head butler. So this is just some of the curios for the guests if they would like to take a souvenir home. Then through the doors, immediately to our left, there's a little cordon off area back there. That is our clothing optional swimming pool for those that would like a bit of a privacy and all that. The restaurant area. So here we have the 2 public bathrooms for the people that are at the restaurant. So breakfast and lunch is always served here. And then in the evenings, dinner will alternate between here or our boma. So tonight, dinner will be in the boma, where it's a more traditional South African dinner, where we actually cook meat on fire and we do a bit of a performance for the guests. So when we're at the restaurant, we also have a little fire going for the guests where they can sit and enjoy and relax. Down there through the little gate, we have our spa as well. This is our coffee bar with a beautiful leadwood tree, a real tree that has been put into the coffee bar. So in the morning before safaris, guests will meet here, the guides and trackers, to have a coffee before they go. It's a nice place to have a seat. And as you continue
We have the normal swimming pool. So this is where the guests would spend the day, the hot days. Then we have our bridge that goes to the rooms. So our rooms are all along the riverbed. So the video is just paused at the moment. Yeah. So the video is just, oh, there we go. We're back. We're live. Yes. All right. So pathway to our rooms. Our rooms are all along the riverbed from room 1 on that side. All the way. There's a call coming in. The connection, I think it's not very good. Lee? Yes, let me just back up. Yes. Is it better? Yes, All right. yes, go back again. Sorry, I think I was just in a dead spot. All right, so our rooms are all on the riverbed on that side from room 1 all the way to room 18 on the far side. Then by the pool lounges where the guests can relax and they can have some cocktails. Over here we have our cocktail bar. So the big difference here is it's an air-conditioned room. For on these hot days, if the guests would like to sit here, we do have the big screen TV in here for guests that would like to watch football, sports, or news. It is quite popular for the guests to watch big matches in here. Then we do have the bar as well, and a fireplace for in the winter when it's cold, we can make the guests a nice fire. Then our Boma area, where I mentioned we have our more traditional dinners. So the Boma has just been set up. The fire is already going for tonight. So the guests will be seated. This is a much more bit of a rustic feel than our fine dining at the restaurant. Then we have the buffet set up over there with a fire, and the chefs will actually cook the food in front of the guests. All right, and that's it. Here's Lee back. If any other questions? Sure. Thank you very much. Hopefully you got a good idea of how the lodge is and all of that. Obviously, I know the time is limited, but hopefully they got a good idea what the lodge is like and just got a little bit of a sneak peek. Yeah, thank you very much to feel us a little bit in there. It was great to see everything again for me, and I hope all agents enjoy it. And thank you very much, Lee. Thank you. I really appreciate it. Yeah, see you soon. Bye. Bye, bye. Bom, pessoal, essa foi a apresentação do nosso lodge. Ah, é muito bom, né? Faz a gente se sentir lá um pouquinho também, né? Se vocês têm alguma dúvida sobre o que foi mostrado, eu já vou responder sobre a questão do carro. Mas, então, eles mostraram ali a área externa, né? A gente não entrou nos quartos, porque senão ia demorar um pouquinho, né? Mais do que aí o tempo que a gente tem disponível. E ele mencionou sobre uma, né, só para ter um destaque aí, que a gente não divulga muito isso, mas é uma piscina que a gente tem numa área mais privativa do lodge. Então, ele mostrou ali a piscina, né, que é onde passa, né, onde tem a circulação maior de pessoas, perto do lounge, do restaurante. Mas a gente tem uma área privativa com uma piscina cercada, que eles até falam e sugerem para quem quiser fazer um topless, alguma coisa assim, né? É possível, tá? Nessa área privativa. Então, tem essa opção aí de uma segunda piscina, tá? E aí, agora respondendo a pergunta sobre o carro. Peraí, deixa eu ver a pergunta aqui da Priscila falado sobre a vila. A vila eu vou falar agora. A gente só está tirando as dúvidas aqui sobre essa primeira parte, já vamos entrar nas vilas, tá? Bebidas, quais estão incluídas? Sim, bebidas alcoólicas e não alcoólicas. A gente tem um menu, né, padrão do que está incluído, e as bebidas premium, que eles chamam, aí sim é pago à parte. Tá? E sobre a reforma esquecemos de perguntar, mas eu acredito que vá mais ou menos até maio, tá? Porque eles ainda estão na parte do spa,
passando por essa reforma, a academia vai ficar pronta antes, mas depois eu vou confirmar com ela a data certinha, tá bom? Falando sobre o carro de safari. No caso de um grupo viajando junto, quem foi que perguntou? Quem foi que falou que está com um grupo de... Cristine. Então, Cristine, no caso de um grupo de 12 pessoas, a gente consegue sim acomodar todo mundo no mesmo carro. O carro, ele tem capacidade para 12 pessoas, né? Então, a gente tem 4 fileiras ali de 3 lugares, de 3 assentos. Quando não é um grupo que está junto, a gente considera só a parte lateral do carro, né? Então, por isso que a gente recomenda 8 pessoas, para não ficar muito apertado e para todo mundo ter a visão da lateral do carro para o avistamento dos animais, tá? Mas no caso de um grupo viajando junto, a gente consegue sim colocar todo mundo junto, e se a ocupação do lodge tiver, por exemplo, só para o grupo, não tiver 100% cheio, tiverem 2 carros disponíveis, aí eles vão sugerir para ficar 6 em cada carro, para também ficar mais confortável para todo mundo, tá bom? Bom, agora eu vou compartilhar de novo a apresentação para a gente falar das vilas, tá? A gente está quase terminando aí a apresentação. Quem puder ficar até o final, a gente tem uma novidade também para contar. Então, espero que a gente já está quase acabando. Bom, e aí então agora nós temos 2 vilas que fazem parte da marca Modito, que é a Yucane Villa e a Rhino Rest Villa. Então, começando falando da Yucane Villa, então é uma vila de uso exclusivo. Essa vila tem 3 suítes, então acomoda 6 pessoas com exclusividade, total privacidade. Ela é uma vila que ela tem a própria cozinha, a própria sala de estar, então ela tem o seu próprio self-catering, então pessoas que querem, por exemplo, cozinhar, é possível, mas está incluído aí no uso da vila o serviço de chefe e de mordomo sempre à disposição. Então esse é um diferencial das nossas vilas. Aqui a ideia, né, das áreas externas e das suítes. Então, a gente tem a nossa área de piscina, o deck, a nossa área de fogueira, aqui dá para organizar também um jantar goma. Então, tudo é exclusivo para os 6 hóspedes da vila. Nas vilas, a gente aceita crianças de qualquer idade, tá? Então, tanto para o safari como para a ocupação da vila. Então, como os safaris aqui são privativos, a gente tem o chefe e o mordomo. O mordomo, por vezes, ele pode fazer um trabalho de babysitter. Ele não é uma babá, mas no caso, por exemplo, os pais querem ir para o safari e não querem levar a criança porque a criança é muito pequena. Ou a criança saiu para o safari, deu 1 hora, teve que voltar. O mordomo pode fazer esse trabalho de tomar conta da criança por um período, tá? Então, aqui a gente inclui, né, as refeições com bebidas à disposição o tempo inteiro, o chefe, o mordomo, 2 safaris por dia, os transfers e o acesso ao lodge. Então, se os hóspedes que estão nas vilas quiserem fazer uma refeição no restaurante do lodge, quiser usar também a piscina do lodge, usar o spa, eles têm acesso, então é só solicitar que o carro leva eles até o lodge. O lodge, ele não está ao lado da vila, tá? A gente tem uma distância aí de carro de aproximadamente 8 minutos de um lugar para o outro, tá bom? E aqui eu coloquei aqui nesse slide a ideia de valor de diária, tá? Todos esses valores que eu estou passando para vocês é um valor rack, valor balcão. Então, como o DMC local de vocês, vocês têm uma condição melhor, né, do que a tarifa balcão. Mas, para ter uma ideia, eu tinha falado que a diária aproximada do lodge é de $475 por noite por pessoa, e aqui nas vilas fica em torno de 618 mais a taxa de conservação, tá? Com todos esses serviços exclusivos. E depois a gente tem a Rhino Rest Luxury Villa. É uma vila também de uso exclusivo, nos mesmos padrões de serviços da Yucane, só que essa vila ela tem 4 suítes, então acomoda 8 pessoas. E também tem todas as áreas, né, de uso comum exclusivas da casa. Então, a piscina, a área da fogueira e do jantar goma, né, o deck, o lounge, enfim,
bem bonita essa vila, bem elegante. As vilas já têm um padrão considerado 5 estrelas, né? O Lodge a gente considera um 4 superior para o nosso mercado, mas as vilas já entram num padrão mais luxo. E a Rhino Rest, em termos de tarifa, ela fica mais econômica do que a Yucane, porque o valor se dilui aí em 8 pessoas. Então, o custo-benefício dessa vila é muito bom, fica em torno de $519 por noite por pessoa, mais a taxa de conservação. Então, se a gente for comparar com a diária do Lodge, por exemplo, vale muito a pena se hospedar na Rhino Rest, quando a gente tem aí pelo menos 8 pessoas. Pelo menos não, no máximo 8 pessoas. Alguma dúvida sobre as vilas? Tem da Fernanda, ela pergunta se o pessoal que fica nessa vila, se eles não acabam indo para a área do Lodge. Sim, eles podem ir. Precisa solicitar, né, para que o ranger ou o mordomo organize isso, porque precisa ir de carro, mas pode sim, pode acessar o lodge, pode acessar a piscina, pode acessar o restaurante, o spa, então quem está na vila tem total acesso ao lodge também. E se as vilas ficam próximas entre si, elas não ficam muito próximas, porque cada uma delas está de um lado do rio. Então, elas têm o rio que dividem. Então, para ir de uma para outra, precisa também ir de carro. Né? Muitas pessoas perguntam em relação a grupos, né? Ah, eu tenho 12 pessoas para ficar nas vilas, é possível, né? Dá para fazer tudo junto? Elas não vão estar tão próximas, mas nesse caso, por exemplo, as refeições e os safaris, a gente consegue organizar para todo mundo junto. No caso das refeições, seria feito na vila maior, né? Que tem uma mesa maior, mais espaço, então é possível o pessoal que está ficando na Yucane ir para a Rhino Rest, para o almoço, para o jantar, e na hora do safari, sai todo mundo junto. Claro que não todo mundo no mesmo carro, né? Seria aí provavelmente em 2 carros, mas dá para fazer a experiência junto. E sim, o chefe faz as refeições direto na vila, ele fica sempre à disposição, organizando ali as refeições, servindo snacks à tarde, tá? Na vila de 6 pessoas, caso queiram ficar 4 pessoas, é possível? Sim, é possível, né? O valor da diária deixa eu voltar aqui, $3.700 mais ou menos, então esse valor pode ser dividido em 4 pessoas sem problema nenhum. E para finalizar, um vídeo de boas-vindas do Mojito. Welcome to Mojito River. Essa é a equipe do Lodge, tá? Eles estão sempre assim sorrindo, sempre à disposição, sempre vêm conversar. Vocês puderam ver pela Ali, que ela é uma querida, ela é a gerente do Lodge, então ela está sempre ali, né, preocupada com o bem-estar dos hóspedes. Então, a gente realmente tem esse acolhimento ali o tempo todo. Mais uma pergunta aqui: é possível solicitar cortesia de boas-vindas da agência? Sim, é possível. Você pode enviar tanto para o operador, né? Se você está fazendo pelo operador aqui do Brasil, mas também, se você quiser me mandar um e-mail, aí eu envio diretamente para o Lodge, né? Cartinha. É possível sim a gente organizar isso, ajudar aí a enviar isso para o Lodge. E se não tiver mais pergunta, eu vou finalizar contando a nossa novidade a partir da próxima semana. Mas já adiantando, em qualquer momento que vocês tenham outras dúvidas, a Fernanda vai compartilhar com vocês depois essa apresentação gravada e os materiais, né? Então, ficha técnica, o tarifário RAC para vocês terem como referência de tarifa, e as outras informações, pacotes de bebidas, né? O que vem nas bebidas incluídas e tudo mais, tá bom? E o que tiver aí de outras perguntas pode me chamar, tanto no WhatsApp como no e-mail. Mais uma pergunta aqui: possibilidade de ranger em espanhol para grupos? Não, do próprio Lodge não temos. A gente tem um dos ranges que ele fala um pouquinho de português, de tanto atender brasileiros,
mas nós não temos ranger em espanhol, e isso é muito difícil na África do Sul como um todo, tá? Nesse caso, se é um grupo, acredito que vale a pena contratar um guia acompanhante, claro que aí vai ter a estadia dele no lodge, né, todos os custos, mas talvez se for um grupo num tamanho razoável, vale a pena. Então, um guia acompanhante, que aí poderia ser em português ou espanhol, provavelmente ele vai vir de Joanesburgo, e aí para ele ficar acompanhando os clientes durante a estadia. Tá bom, Márcio? Bom, gente, então, para finalizar. Mais um welcome. Bom, aqui tem todas as redes sociais, né? O Instagram do Modito, das vilas, da Yukani Luxury Villa, da Rhino Rest, e tem o nosso Instagram também, que nós sempre estamos atualizando com promoções, com informações, com novidades.